Bem-vindos ao canal do Trouxa. Você já trocou ideia com uma pessoa e você não entendeu nada? É chato, né, velho? Então, ó, pessoas prolixas. O que é uma pessoa prolixa? Aquela pessoa que fala, você não entende nada, a pessoa se repete, ou às vezes usa uns termos que você não consegue compreender. A reflexão de hoje, velho, vai ser assim, ó, sobre você se comunicar de uma maneira clara, tá? Qual que é a função desse canal a princípio, né? Potencializar a sua existência. Como? Meu interesse era que pessoas assistissem esses vídeos e tivessem interesse em aprender filosofia. Então, assim, eu percebi que muita gente achava que filosofia era difícil, era coisa de louco, não servia pra nada, que você precisaria ser super inteligente para entender filosofia, que você ia ficar ali lendo livro pra caramba, que ia ficar, né, dando um monte de conhecimento que não serve pra nada, vazio, sabe? Então, não, velho. Filosofia é a base para você descobrir como você deve agir em sociedade. Não tem como separar isso de filosofia, que entra na ética, tá? Por que a gente sente o que a gente sente, qual que é o juízo de valor que a gente está dando, que é a maneira que a gente interpreta as coisas, que às vezes vai entrar na moral também, vai entrar na visão de mundo, vai entrar em encontrar um propósito para minha existência, vai encontrar em eu interpretar as coisas que acontecem comigo, as coisas que eu faço com os outros, as coisas que eu faço comigo mesmo. Então, gente, ó, filosofia é a base da existência humana. A ciência ela é derivada da filosofia, né, cara? O cara começou a querer pensar como que eram as coisas e virou ciência, eventualmente. Uma das coisas que acontece é várias discussões as pessoas fazem problemas semânticos. Então você está discutindo um negócio, você teve um erro de ortografia ali, a pessoa, haha, você é burro, escreveu errado. Ou outra pessoa, ou até às vezes você faz isso, fica usando palavras difíceis para você mostrar que você sabe, né? Ou às vezes a pessoa faz questão de aprender uma palavra. Tem gente que faz isso. O cara vai no dicionário, pega uma palavra que ele nunca usou na vida e tenta usar aí no contexto para meio que intimidar o outro. Do tipo, eu sou mais inteligente que você, haha, me respeite. Palavras são apenas códigos. O que é uma palavra? Um código que a gente usa para... O que esse código faz? Ele faz a transposição do nosso pensamento, das nossas ideias para o mundo exterior, exterior à nossa cabeça. Ó, você pensou alguma coisa e aí você quer codificar isso e soltar para o mundo. A palavra é a ponte, é o que faz isso, ó, para alguém entender o que você está pensando, né? Você pode mentir, eu sei, mas vocês entendem, ó, que a palavra é simplesmente um código. Então, assim, não existe uma palavra correta, só pode usar essa palavra para tal coisa. Não, cara, a palavra é só um código. Eu, por exemplo, separo moral de ética para facilitar os debates, né? Ética, permitido, proibido, moral, bom e mal. Um é objetivo epistemologicamente, os dois ontologicamente, ou seja, por essência, são subjetivos. Tá vendo que eu explico a coisa o tempo todo pra gente falar a mesma língua, né? Ontológico é a essência daquilo. Então, por essência, palavras são de origem, né? Então, por essência, são subjetivas, né? Sujeitos usam palavras. Epistemologicamente, ou seja, o estudo do conhecimento. A gente pode conhecer elas de maneira objetiva. Tal palavra representa tal coisa, né? Então, assim, as palavras, ó, elas são códigos que a gente usa para se comunicar. Se o cara quer parecer inteligente, olha como que é engraçado isso, velho, ou talvez curioso. A pessoa quer se comunicar. Então ali, ela começa a falar de um jeito, o outro não entende nada, fica, nossa, mano, o que esse cara tá falando? Esse cara que está, ele não é inteligente, cara. Se o fim dele era se comunicar, ele está sendo burro. Ou pelo menos não eficiente, porque ele está falando, ele está usando um monte de código ali que não está fazendo o que ele queria fazer, não está atingindo o fim dele. Ou a gente tem uma outra maneira de interpretar. Ele tem uma visão de si mesmo com uma autoestima baixa, então a maneira dele tentar crescer, né, ele tem um problema ali de autoaceitação, de autoimagem. Aí a maneira que ele tem que usar para crescer é usar um vocabulário assim
rebuscado, não tão comum, não tão, né, coloquial aí, para confundir as pessoas. Então, na verdade, ele não está querendo se comunicar, ele está querendo passar a mensagem que ele é inteligente porque conhece palavra difícil. É isso. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, vocês me corrijam. E aí eu vou te dar a seguinte dica, cara, ó. Tudo que você for defender, se você quer descobrir que você realmente entende daquele assunto, você vai ter que explicar de uma maneira que, se você estiver falando com um adulto de 40 anos, de 80, ou com uma criança de 5 anos, os três entenderiam. Eu vou dar um conceito aqui, ó, sobre a minha visão política, a minha visão ética de mundo. Ao viver em sociedade, como que a gente deveria existir? Olha só, pra vocês verem que é possível. Eu acho sempre, eu acho não, né? Eu deduzi, eu cheguei à conclusão que achar, né? Parece que a gente está falando de opinião, não de opinião, de argumentos. Eu deduzi o seguinte, né? Qual que é a ação certa a se fazer em sociedade? O que a gente deve fazer? É sempre errado iniciar agressão contra indivíduos não agressores. Você chega ali, ó, ninguém tem o direito de bater no amiguinho se o amiguinho for pacífico. O amiguinho não está batendo em ninguém, o amiguinho está cuidando da própria vida dele, da própria existência dele. Então você não tem o direito de bater, de encostar no amiguinho. Você só pode encostar no amiguinho se o amiguinho deixar. Você só pode pegar o brinquedinho, a coisa do amiguinho, se o amiguinho deixar. Você não tem o direito de prender o amiguinho aqui. O amiguinho tem o direito de ir onde ele quiser. Você não pode, ó, presta atenção no tio aqui, ó, presta atenção no tio trouxa, tá? Você não pode segurar o amiguinho contra a vontade do amiguinho. Não pode, tá bom? Porque, ó, tudo que você faz pro amiguinho, quando a gente vive em grupo, tá? Então, aqui na classinha, ó, dos trouxinha, tudo que você faz pro amiguinho é o que o amiguinho pode fazer com você. Então, você não pode fazer pro amiguinho uma coisa que você não quer que faça com você. Ou mesmo que você quiser que o amiguinho te bata, você não tem a permissão, tá? Não tem direito de começar a bater no amiguinho. Mesma coisa falando pro adulto. Nada justifica, logicamente, iniciar agressão contra inocentes. Agressão, iniciação de violência física, inocente, um indivíduo não agressor. Estou falando a mesma coisa, lógico que com o adulto eu posso mudar um pouco o meu vocabulário. É o mesmo conceito, gente. Tá vendo? Então, tudo que você defende aí, tá? Se você consegue explicar para uma criancinha de 5 anos, quer dizer que realmente você está convicto aí daquilo. Se você não sabe explicar aquilo para uma criança de 5 anos, talvez você ainda não tenha, não que você não tenha conhecimento da coisa, mas você não tenha uma didática para transmitir esse conhecimento. Então é isso que você pode fazer um treino, cara. Você precisa fazer uma apresentação no trabalho, tenta treinar de uma maneira que seja simples de te compreender. Então, assim, o que é um professor foda, cara? Um professor, assim, que excelente. Eu tive um, né, que, assim, tudo que ele falava eu entendia. A didática do cara era excelente. Ele me passava, né, conhecimento de um jeito que eu falava, caramba, cara, que legal isso. Então, assim, se o seu fim é transmitir conhecimento, você vai ter que priorizar o veículo, a maneira que você está fazendo isso. Se você está usando um código tudo complicado, bagunçado, ou um código que só você entende, né? A pessoa não fala chinês, você está usando o código chinês, não está sendo efetivo, cara. Entendeu? A pessoa, sei lá, ela só entende um tipo de linguagem. Se você quiser se comunicar com ela, você vai ter que adaptar a sua linguagem para a linguagem dela, como o exemplo que eu dei agora da criança. Entenderam? Então, ó, não faz sentido você usar palavras difíceis para impor uma suposta intelectualidade. Porque você está mostrando, na verdade, que você é burro, não que você é inteligente. Se você quer que a pessoa transmitir uma ideia e você faz isso de uma maneira que a pessoa não entende, né? A pessoa, se ela tiver no automático, ela pode até falar, nossa, aquele cara é tão inteligente, eu sou tão burro que eu não consigo entender ele.
Se a pessoa tiver a mente filosófica, ela vai falar, cara, aquele cara ali ele não consegue se expressar. Isso é muito comum em pessoas que são acadêmicas, porque ela se esconde atrás do título dela, entendeu? Então, assim, se sua função é transmitir uma ideia, você é o interlocutor, você vai ter que priorizar o seu receptor, aquele que está recebendo a mensagem. Você entrega a mensagem, você tem que pensar, você vai parafrasear algumas coisas. O que é parafrasear? Você pensar numa palavra, uma forma alternativa de transmitir aquele conhecimento, né? Você falou, sei lá, vocabulário robuscado, né? A pessoa não entendeu. O que é robuscado? Ah, é um vocabulário assim, super elaborado, super complexo, super incomum. Você vai buscar outras palavras, sinônimos, para transmitir o seu conhecimento. Então, gente, ó, meu conselho é: priorize a comunicação e não o código, tá? Eu posso usar gestos aqui, né, do tipo ou entenderam? Tem coisa que assim, o olhar, o jeito de falar, um gesto, expressão facial, na internet não dá pra você fazer isso se não tiver um vídeo, né? Mas então priorize, tá? A comunicação. E aí, ó, conforme você for transmitindo as suas ideias, as pessoas falarem a mesma linguagem que você, se você estiver lendo, estiver estudando, você vai eventualmente aprender palavras novas, códigos novos, tá? Mas para transmitir conhecimento, o foco é comunicação e não o código em si. Tá bom? Já deixa o seu entendi trouxa, tá bom? Aqui nos comentários, tá? Muito obrigado por estar assistindo os vídeos, tá? Mua!